Salve galera, tranquilo? Hoje vamos contar a história de um homem que se junta ao exército, mas se recusa a manusear armas e só acredita em suas opiniões. Ele conseguirá sair ao vivo? Olá pessoal, hoje vamos conferir esse filme até o final, então vamos começar. Primeiro conhecemos o soldado Desmond Doss, que é carregado em uma maca através de uma cena de batalha. Avançando 16 anos, vemos que ele era um jovem brincando na floresta da Virgínia com seu irmão Harold. Seu pai, Tom, um veterano da Primeira Guerra Mundial, falou sozinho nos túmulos de seus antigos companheiros de infantaria. Após o trauma da guerra, ele se tornou alcoólatra e chegou a ficar com a esposa. Vemos sua falta de interesse pela família e, quando seus dois filhos brigam no quintal, ele não faz nada para impedir, mesmo quando sua esposa pede para separá-los. Foi somente quando Desmond caiu seu irmão na cabeça com um tijolo que os pais preocupados levaram o menino para dentro. Desmond olhou para os ferimentos que haviam infligido em seu irmão e sentiu remorso. Ele olhou para um quadro na sala com passagens da Bíblia escritas, concentrando-se em um versículo dos 10 mandamentos que dizia não matarás. Seu pai se adiantou e tentou puni-lo com um cinto, mas sua mãe o detetive e protegeu o filho. À noite, depois de uma discussão entre o casal, o menino foi até a mãe, que ele disse para nunca odiar o pai, pois ele era uma pessoa diferente antes da guerra. 15 anos depois, Desmond se tornou um jovem gentil que trabalha com sua mãe para cuidar dos assuntos da igreja. Logo, um acidente ocorreu perto do templo, e ele correu até o local para ajudar um jovem que tinha um ferimento em perna e estava sangrando muito. Ele usou seu cinto como torniquete para estancar o sangramento e, com a ajuda de outras pessoas, levou às pressas para o hospital, onde os médicos elogiaram as medidas de primeiros socorros de Desmond para evitar que sua condição piorasse. Desmond observou atentamente as enfermeiras que trabalhavam no hospital quando seus olhos foram encontrados em uma linda enfermeira chamada Dorothy. Sob o pretexto de doar sangue, ele teve a oportunidade de conhecê-la. No dia seguinte, ele voltou confiante ao hospital e foi convidado para o primeiro encontro, que aconteceu em um cinema. No final do encontro, Desmond deu um beijo inesperado em Dorothy e Dorothy lhe deu um tapa, mas depois do constrangimento, os dois entenderam que formavam um casal lindo e romântico. Poucos dias depois, Harold apareceu na mesa de jantar em seu uniforme militar, chocando sua família, especialmente seu pai, que se lembrava de ter visto seu colega ser baleado. Depois de dizer isso, ele quase chorou e implorou para que o filho fosse embora. Com o passar dos dias, Dorothy e Desmond se encontravam regularmente e, em seu tempo livre, o menino lia um livro de anatomia até revelar a notícia de que iria se juntar ao exército quando levou uma namorada para o trabalho. A garota ficou tão triste ao ouvir a notícia que o pediu em casamento, e ele logo a pediu em casamento e ela aceitou. Desmond contou a notícia ao seu pai, que tentou dissuadi-lo, dizendo que não suportaria enterrar o filho como enterrou o amigo, mas o jovem decidiu se tornar um médico em vez de um soldado no final da conversa. Poucos dias depois, Desmond se despediu de sua noiva, que lhe deu uma Bíblia de bolso como presente de despedida. Nas páginas da Bíblia, ele encontrou a foto dela e "Eu te amo" escrito no verso. Ao chegar ao quartel, vários soldados o receberam. Após as apresentações, o sargento Ovell iniciou a instalação e alguns dos próximos dias seriam muito difíceis. O treinamento começou, e Desmond teve um bom desempenho no teste de exigência física, mas quando chegou a hora de começar a treinar com o rifle, ele se achou a possibilidade, explicando ao sargento que havia detalhado isso em sua papelada, que não entraria em combate com a arma. Como ele decidiu, Ovell apresentou ao capitão Glover, diante de quem ele explicou que seu propósito ao se alistar era salvar vidas como médico, não levá-las para combate armado, o que seria contrário aos seus princípios religiosos. O capitão o repreende por sua atitude egoísta, e o sargento ri de Desmond na frente dos soldados por decidir segui-los em uma guerra mortal sem usar nada para se proteger, o que enfurece Smith, que pega a Bíblia de bolso do garoto durante a noite e tenta provocá-lo a bater em seu rosto, mas quando uma intimidação falha, ele tira a foto de sua noiva, diz algumas palavras vulgares para ela e a joga no chão. No dia seguinte, o capitão tentou demitir Desmond por transtorno mental, então ele falou com um psiquiatra, mas o médico voltou ao capitão e relatou que o garoto não apresentava sinais de loucura. Então, sem outra escolha, ele planejou com o sargento fazer Desmond decidir desistir. Ovell torturou a vida do garoto, forçando-o a aceitar o pior serviço e fazendo soldados viajarem longas distâncias por ele, o que o levou a ser espancado por seu sargento em seu dormitório certa noite. Na manhã seguinte, apesar de vários hematomas pelo corpo, ele ainda não respondeu ao conselho do sargento de pedir alta. Poucos dias depois, os soldados foram mandados para casa após concluírem o treinamento no quartel. Entretanto, quando Desmond chegou para obter sua licença, ele foi parado pelo coronel Sandston, que o acusou de não ter concluído seu treinamento de tiro e, portanto, não conseguiu obter uma licença. Mas o rapaz contestou a decisão,
pois iria se casar naquela tarde e havia solicitado uma licença de casamento 3 semanas antes. O oficial deu-lhe uma última chance de usar seu rifle. No entanto, Desmond desistiu novamente e foi jogado na prisão aguardando julgamento por corte marcial por desobedecer uma ordem direta de seu comandante. Os tribunais militares decidem sobre deliberações específicas para membros das Forças Armadas. Naquele lugar, mesmo tentando confiar na oração, ele ainda se sentia confuso e frustrado. No dia seguinte, ele recebe a visita do Capitão Glover, mas novamente ele não consegue convencer Desmond a renegar suas crenças. Dorothy parece tentar fazer com que seu futuro marido faça o que seus superiores lhe disseram, dizendo que rifles não são necessários na guerra. Entretanto, mesmo diante da pessoa que ama profundamente, Desmond não desistiu de sua decisão de não usar armas, pois não poderá viver se não seguir o que decidiu acreditar, o que a faz aceitar e dizer que continuará a amá-lo, não importa o que aconteça. Dorothy informa os pais de Desmond sobre a situação, o que faz com que Tom veja um uniforme no dia seguinte e procure ajuda do General Musgrove, um ex-capitão de sua unidade na Primeira Guerra Mundial. No tribunal militar, Desmond não negou perante os oficiais e advogados que haviam desobedecido às ordens de seus superiores e possuíam uma arma. No entanto, isso mostra claramente que a determinação do soldado em vencer a guerra tirando vidas é a mesma que a sua determinação em salvá-las. O tribunal foi interrompido pela entrada repentina de seu pai, que entregou uma carta do general ao juiz presente, que leu a ordem expressa do oficial, retirando todas as acusações contra Desmond e permitindo-lhe, de acordo com a lei, participar da guerra como médico sem portar armas. Desmond se casou com Dorothy e teve uma breve lua de mel. Poucos dias depois, o jovem desembarcou com suas tropas na praia de Okinawa, no Japão. No caminho, eles passaram por um comboio que havia acabado de retornar da guerra anti-japonesa, carregado de cadáveres e soldados feridos. Continuando, as tropas se abrigaram em um galpão, e Desmond conheceu Alf, o médico-chefe da última unidade de infantaria. A equipe continuou sua jornada até as encostas do Monte Komi, onde cruzadores americanos bombardearam o local, forçando os japoneses a recuar para o continente. Dê às tropas de Desmond uma chance de subir a escada de corda até o topo. Logo eles estavam passando por território inimigo coberto de cadáveres em extinção. Os primeiros tiros foram disparados e em poucos segundos. Vários homens ficaram feridos, mas Desmond rapidamente começou a ajudar as vítimas. Diante do ataque feroz do exército japonês, Smith chegou a usar um cadáver no chão como escudo e conseguiu derrubar membros mais inimigos. Em meio aos filhos de tiros e explosões, Desmond continuou a procurar seu paciente, e apesar do conselho da mais experiência Owen de não resgatar o soldado que havia perdido as pernas, ele o carregou morro acima e pediu aos outros que o tratassem também. Smith lhe deu cobertura para que ele pudesse resgatar outro homem. O sargento Ovell falou com o capitão Glover pelo comunicador para planejar um ataque ao bunker de Walker. Eles dão um golpe no corpo, mas o próximo caminhante se aproxima deles e acaba sendo atingido pela bomba. Smiri liderou o ataque jogando explosivos nos compartimentos, destruindo o forte e dando aos americanos uma vitória clara, pois eles destruíram o abrigo inimigo. Quando a noite caiu e os soldados descansaram, depois de salvar Desmond várias vezes, Smiley mandou-se conversar com o garoto, agora como amigo, admitindo que seu julgamento sobre Desmond havia sido um tanto precipitado, mas ainda sem entender por que ele era contra pegar em armas. Desmond disse que uma noite, quando seu pai estava discutindo com sua mãe, ele pegou uma pistola de seu pai e trouxe uma arma para ele. Depois de perceber o que tinha feito, ele jurou a Deus que nunca mais tocaria numa arma, porque, embora não tenha tirado a vida de seu pai fisicamente naquela noite, ele sentiu que tinha tirado a vida de seu pai em seu coração. Na manhã seguinte, o exército japonês saiu dos túneis e liderou um grande exército para ocupar rapidamente as terras ocupadas pelas tropas americanas. Depois que o capitão solicitou o apoio de fogo do cruzador, as tropas se recuperaram. Após um avanço inimigo massivo, a infantaria acabou se dividindo no centro do campo de batalha, com Ovell sendo baleado na perna e, em outro local, Al sofreu o mesmo golpe. O médico rejeitou o pedido do irmão de Desmond de que eles o priorizaram em relação aos outros soldados mortos. Em outro lugar, Smith é baleado várias vezes e Desmond corre para ajudá-lo e o carrega até a beira de uma colina. Entretanto, seu amigo não suportou os ferimentos e finalmente se rendeu. Desmond assistiu outros soldados descendo a rampa, mas quando ouviu gritos de socorro dos mais soldados na zona de batalha, ele orou a Deus enviando forças para sair do tiroteio e salvá-los. Na base da serra, o capitão Glover sabia que apenas 32 soldados haviam descido a montanha, então ele retornou à base, deixando 2 soldados perto da encosta. Ele abordou o comandante da artilharia do cruzador e cancelou o bombardeio porque seus homens ainda estavam no campo. Enquanto isso, Desmond usou cordas para resgatar todos os soldados que encontraram no setor Os,
enquanto os japoneses continuavam avançando em perigo. Ele chegou a se disfarçar entre cadáveres, mas, apesar de seus esforços para se esconder, acabou sendo descoberto e caçado. Enquanto se escondia do exército, Desmond entrou em um túnel inimigo e se deparou com um soldado japonês ferido, e estancou o sangramento sem pensar duas vezes. Ao anoitecer, ele encontrou Pinique e durante a noite resgatou cerca de 75 soldados feridos. Suas mãos ficaram feridas por puxar a corda, mas ele não desistiu e continuou orando a Deus para salvar mais uma pessoa. De manhã, ele conheceu Sargento Ovell e Hollywood. Ele primeiro resgatou Hollywood, que foi reconhecido pelos soldados quando retornou ao acampamento. Os soldados disseram ao Capitão Glover que ele não conseguiu acreditar no que via quando encontrou a maioria dos soldados feridos na tenda. Desmond voltou para Ovell, mas eles acabaram sendo cercados por soldados. Com essas palavras, ele rapidamente adiantou o sargento até a beira do rio Comi. No meio do tiroteio, seu superior chegou, seguido de perto por Glover e seus homens, que o ajudaram a impedir o avanço dos soldados. Os soldados e seu capitão olharam para Desmond com olhos perplexos, e de volta à base o capitão disse ao garoto que tudo aquilo era um milagre e pediu desculpas por julgá-lo mal, e agora, por respeito às suas preocupações, pediu que ele acompanhasse o tanque no dia seguinte, porque seus soldados não tiveram ido até lá se ele não fez parte do batalhão. No sopé da montanha, os soldados esperaram por Desmond, que fizeram uma oração e os encorajaram a seguir para a zona de batalha. A luta foi dura, mas os americanos tentaram destruir o esconderijo japonês. Entretanto, quando o inimigo fingiu se render, Desmond chutou uma granada e se feriu na perna. Os médicos o resgataram após encontrar em seu bolso uma Bíblia que havia caído durante o ataque, e ele foi baixado em uma tirolesa. Por fim, terminamos com um documentário real sobre o próprio Desmond, que recebeu a maior medalha de coragem dos Estados Unidos, a Medalha de Honra. Ele mostra modesto sobre seus atos heróicos e deu todo o crédito a Deus. Ele foi casado com Dorothy até a morte dela em 1991 e faleceu em 2006. Olá a todos, essa história toca vocês? Você acha que tem a coragem de Desmond para enfrentar uma guerra sem armas? Deixe-me saber nos comentários. Muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo.